agora nós vamos falar sobre uma novidade que vai facilitar e muito a vida do produtor de ovinos. A Embrapa está lançando um aplicativo que usa inteligência artificial para auxiliar no controle de verminose nos animais. Vamos saber tudo então sobre essa tecnologia na minha conversa de agora, ao vivo, com o pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos lá no Ceará, o Marcel Teixeira. Oi Marcel, seja bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais. Um bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do AgroMais, obrigado pela oportunidade. Ô Marcel, vamos lá, conta pra gente, apresenta pra gente um pouquinho sobre essa nova ferramenta, então, o nome dela, o que se pretende exatamente com ela, qual é o objetivo desse aplicativo, dessa ferramenta desenvolvida por vocês? Muito bem. Bom, essa ferramenta ela vem atender uma demanda já antiga que nós temos, né, do nosso público, dos nossos criadores de pequenos ruminantes, que é o controle da verminose. Como essa doença ela é causada principalmente por um verme hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue, né, uma medida de controle é selecionar os animais que estão afetados por ele através da anemia, né? Já existem métodos aí desenvolvidos por outras instituições para identificar essa anemia e selecionar os animais que precisam do tratamento. Mas essas metodologias elas têm algumas limitações, por exemplo, o cartão FAMACHA, que é um cartão baseado em cores, né? É uma ferramenta de difícil aquisição. Foi desenvolvido em outro país, na África do Sul, e hoje em dia os produtores encontram dificuldades de adquirir esse cartão porque ele está vinculado a uma capacitação, um treinamento, que não é ofertado com frequência em nosso país. E nós não temos entidades oficiais distribuindo esse cartão no Brasil. Então, o aplicativo ele meio que substitui a necessidade desse cartão para identificar os animais anêmicos que estão afetados por essa verminose e que são selecionados para o tratamento. Qual que é a grande vantagem dessa ferramenta? Ao identificar e selecionar os animais que realmente precisam do tratamento, você é capaz de economizar aí até 80%, né, de uso do medicamento. Isso traz vantagens adicionais, como menor exposição, né, dos vermes às drogas e menor aparecimento de resistência, né, dos vermes a essas drogas. Então, reduz impacto ambiental, reduz o consumo de medicamentos, de drogas, né, de substâncias químicas pelos animais e, consequentemente, nos produtos de origem animal, carne e leite. Bom, eu estou vendo aí, né, a gente está rodando algumas imagens e pelo que eu entendi, o aplicativo ele vai ali e ele analisa imagens da mucosa ocular do animal para identificar então o grau de anemia, né? É mais ou menos esse trabalho dessa maneira que o trabalho acontece, ele usa a inteligência artificial, faz uma análise ali de imagens, é mais ou menos esse o processo, né? Exatamente. O objetivo do aplicativo é substituir, né, o ser humano nessa avaliação, porque o ser humano ele erra mais do que o aplicativo, né? O aplicativo ele foi desenvolvido com inteligência artificial que aprende com os dados que a gente fornece. Então, quanto mais imagens de animais doentes a gente fornece para o aplicativo, ele vai aprendendo, né? E ele não sofre algumas influências que o olho humano ele sofre. Além disso, ele está disponível para uso gratuito, né? Disponibilizado aí já nas lojas virtuais, né? E ele é uma ferramenta bem simples de usar, né? Basta você selecionar ali a região do olho. Obviamente, a gente precisa fazer um treinamento para que essa exposição da mucosa ocular ela seja exposta corretamente, para que o aplicativo consiga identificar a região onde ele vai ler a coloração da mucosa e identificar se o animal está com anemia. Então, na verdade, ele substitui a operação manual, que depende do uso de um cartão colorido e do olho do observador. Ele faz isso automaticamente e já te dá o resultado, se você precisa tratar esse animal ou se não precisa, ok?
Uhum. Bom, você deu uma pincelada sobre esse assunto, eu quero só voltar nele porque é importante e um dos benefícios que eu entendi dessa nova ferramenta é uma questão muito quase crônica, digamos assim, dentro da ovinocultura, que é a resistência dos parasitas aos antiomíticos, né? Então, esse aplicativo ele pode ajudar, né, a contribuir, a retardar ou até contornar esse problema, né, dessa resistência. Com certeza. Essa pergunta é muito importante porque esclarece uma dúvida recorrente dos criadores, né? O uso de medicamentos contínuos, né, ele vai levar inevitavelmente à perda da eficácia desses medicamentos. Então, a regra é clara: quanto menos você usar, por mais tempo você vai poder contar com esses medicamentos. Então, como é que o aplicativo contribui para isso? Ele reduz em até 80% o uso desses medicamentos, e isso prolonga a eficácia desses medicamentos, né, que vão ter sua utilidade aí por mais anos do que o normal. Não só isso, ele permite uma menor exposição dos vermes aos medicamentos, que consiste então numa população de vermes sem essa exposição no campo, que vão se reproduzir com os outros vermes existentes. Então você vai diluindo, né, o fator da resistência aí no ambiente em alto grau, certo? Então, como a gente tem menos animais sendo tratados, né, a gente acaba expondo menos o verme ao medicamento e ele, então, não vai ser selecionado para essa característica da resistência. Muito bem. E aí agora, então, o aplicativo está sendo lançado de maneira oficial essa semana, é isso? Sim, essa semana nós estamos lançando o aplicativo, eu e o restante da equipe, num evento que está sendo realizado em Fortaleza, né? E é o Congresso de Buiatria, um evento nacional onde a gente recebe aí produtores, técnicos, cientistas de várias regiões do país, e achamos que era uma oportunidade única para lançar esse aplicativo. Esse aplicativo ele ainda está numa versão que carece de alguns ajustes. Então ele está sendo lançado na versão beta release para uso já do público, para a gente ver as funcionalidades, né, a facilidade de uso e para colher o feedback desse usuário sobre melhorias que possam ser implementadas, mas ele já está em pleno funcionamento, está disponível nas lojas virtuais e pode ser utilizado. Junto com o download, a gente está oferecendo um manual de usuários para que as pessoas tirem suas dúvidas e aprendam como utilizar o aplicativo. Né? E quem puder comparecer lá no evento, nós vamos estar fazendo essa demonstração lá também, ao vivo. E aí, só para deixar claro, esse aplicativo ele pode ser usado em caprinos e ovinos, independentemente da raça, da região, para esses produtores, né? Bom, outra pergunta importante. Ele pode sim ser utilizado para ovinos e caprinos, mas como ele foi desenvolvido, né, em rebanhos ovinos, né, existe necessidade de alguns ajustes da exposição para você utilizar em caprinos, tá? Um dos ajustes é o tempo de exposição para o preenchimento capilar, né? Então você tem que ficar aí pelo menos 5 segundos segurando essa mucosa para encher mais os capilares e se aproximar da cor, né? E outra coisa é considerar que os caprinos eles são naturalmente um pouco mais pálidos que os ovinos, então considerar, né, esses detalhes na hora, né, de tomar a decisão de vermifugar, tá? Outra observação importante é que, embora o aplicativo ele te dê uma indicação de tratar ou não tratar, né, a observação da situação do animal, se o animal está muito fraco, pelos arrepiados, outras condições que contribuem para essa decisão, né, na visão do produtor e do técnico que está realizando, é importante considerar. O aplicativo ele é um indicativo, ele é sugestivo, mas a decisão do técnico frente a essa situação clínica do animal é importante de ser avaliada também. Muito bem, o nome do aplicativo, para quem quiser então procurar nas lojas virtuais aí, é Stop Verme, é isso, né? Exatamente. Tá bom, então. Muito bem, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, desejar muito sucesso aí nesse trabalho, viu? E saiba que o canal está aberto. Quando houver aí alguma atualização, avanços nesse sentido, pode entrar em contato com a gente, vamos voltar a conversar aqui com o nosso público, tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, sempre à disposição.